Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 e falaremos nele, né, sobre movimentos separatistas e o período joanino, tá bom? Caminhando aí até a independência do Brasil, início do primeiro reinado, tá? Agora, pessoal, sobre esse resumo aqui, eu ainda estou terminando de montar ele, tá? Então ele ainda não vai estar na nossa pasta lá para vocês copiarem não. E a aula de hoje ela vai falar apenas de uma parte do capítulo, já que ele é muito grande. Falamos de uma parte hoje e continuamos na aula que vem, tá bom? Lembrando que no Zoom eu vou reexplicar esse conteúdo e vou mostrar algumas imagens, algumas coisas a mais para a gente, tá? Nessa aula vai ficar muito grande aqui. Então vamos lá. No sétimo ano passado, nós falamos sobre o Brasil colônia. E nós tínhamos parado naquelas revoltas nativistas, né? naqueles movimentos que tivemos no Brasil colônia, que acabaram sendo derrotados, né? Em sua maioria, mas que queriam reformar a colonização portuguesa no Brasil, ou seja, que queriam modificar alguma coisa que a metrópole portuguesa vinha fazendo e estava deixando os colonos insatisfeitos. Agora, continuando nessa pegada de revoltas, nós chegamos nos movimentos separatistas. E qual que vai ser a diferença? Nessas revoltas separatistas, nesses movimentos, a gente vai ver que a intenção agora não é mais reformar a relação metrópole-colônia, não é mais consertar, e sim romper de vez. Por quê? Porque esses movimentos separatistas eles estarão é, sendo influenciados pelos ideais iluministas, aqueles mesmos ideais que nós viemos falando esse ano inteiro, que influenciaram a independência americana, que fizeram parte da Revolução Francesa, que vão influenciar os movimentos separatistas e que nós vamos falar novamente no caso da independência da América Espanhola. Então, aquelas mesmas ideias de igualdade, de liberdade entre os homens, né? De participação política, de fim do absolutismo, né? Isso tudo também vai chegar no Brasil e vai influenciar a Inconfidência Mineira e a Inconfidência Baiana, também chamadas de conjurações, né? Conjuração mineira e conjuração baiana. Ok? Por que isso ocorre? Porque esses movimentos vão estar insatisfeitos à autoexploração que essas camadas sociais que compõem esses movimentos vinham sofrendo da metrópole portuguesa, tá bom? Cada um com seus motivos diferentes. Agora, começando com o movimento mineiro. 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa, né? Quais foram os motivos para que os mineiros se revoltassem? O mais claro de todos é a opressão colonial da coroa, ou seja, haviam duas práticas de recolhimento de impostos que estavam insatisfazendo a esses mineiros, que eram a existência do quinto, um imposto sobre a extração de ouro, ou seja, um quinto de todo o ouro recolhido durante determinado período de tempo deveria ser enviado diretamente para a coroa portuguesa. Tá? E caso não houvesse ouro suficiente, né, para pagar esse imposto, visto que o ouro uma hora acaba. Então, se no início da mineração havia muito ouro em Minas Gerais, com o passar das décadas, com o passar dos anos, essa quantidade de ouro extraída vai diminuindo. Então, o que a coroa portuguesa acaba fazendo? Criando um novo imposto, né? Não é bem um imposto, é uma medida, que é a derrama. Se você deveria pagar o quinto, né, os impostos de ouro, e a coroa portuguesa vem vendo que isso não está sendo suficiente, que aquela região mineradora dava muito mais ouro e agora não dá tanto, o que a coroa portuguesa vai fazer? De 2 em 2 anos, se a cota mínima de ouro não for batida, funcionários da coroa portuguesa vão roubar, né, vão pegar riquezas das pessoas que trabalham naquela região, né? Então, vão roubar tudo que é de valioso, vão pegar tudo que é de valioso
até que esses bens valiosos já atinjam a cota mínima necessária. Ou seja, através da derrama, até a pessoa mais rica de Minas Gerais, se passasse pela derrama, poderia se transformar numa pessoa muito pobre. E isso vai incomodar, sobretudo, a elite mineradora mineira. Tá bom? Agora, falamos da crise do ouro, né? Isso é um raciocínio lógico, né? Se Minas Gerais, que antes era uma região que conseguia muito ouro, né? Extraía muito ouro, então uma região que cresceu muito, a partir do momento em que esse ouro ele entra em falta, né? Ele está reduzido, isso acaba empobrecendo a região mineira. Então as pessoas vão acabar sofrendo com essa falta de ouro, porque se por um lado o ouro está em falta, do outro lado os impostos continuam e estão aumentando, ainda mais com a derrama. Isso leva a uma relação conturbada entre os mineiros e as autoridades da metrópole. Os mineiros que sentem-se muito explorados e os metropolitanos que não estão nem aí. Eles querem receber o que está dizendo ali. Agora, quem vai compor o movimento mineiro? Sobretudo não. O movimento mineiro é composto pela elite social mineira. Elite de Minas Gerais, a galera que não era ferrapada, a galera que não era pobre. Era justamente a galera que estava preocupada em, caso a derrama acontecesse naquele ano, a falência dessas pessoas seria iminente. Tá? Então eles queriam impedir que essa falência ocorresse. Dentre esses mineiros, se eu não me engano, eram 34 mineiros, membros da elite, pessoas que ou eram fazendeiros, ou eram mineradores, e por aí vai. Havia o Tiradentes, que também não era uma pessoa pobre, mas dentro daquela elite social, ele era a pessoa mais simples, digamos assim. Né? Tinha menor prestígio, era a parte mais baixa daquela elite. Então, esses mineiros eles vão se reunir ao longo daquele ano e vão sendo influenciados pelos ideais do iluminismo. Eles vão conversando entre si. Que a independência americana ocorreu, que uma colônia conseguiu romper o seu pacto colonial, conseguiu romper com a colonização e virou uma república independente, que a situação na França, naquele ano, estava mudando também, estava uma situação muito complicada, então mudanças surgiriam daí, visto que a gente está em 1789, né? E quais eram os objetivos dessa Inconfidência Mineira, desse movimento mineiro? Temos três principais, entre muitos outros. Né? Eles queriam romper com a colonização, fundando um regime republicano. Eles queriam transferir a capital, né, para Minas Gerais. Isso aí é até um pouco esquisito, né, visto que eles queriam romper com a própria colonização. Eles queriam a independência de Minas, né? Não do Brasil colônia como um todo, e sim de Minas Gerais. E eles queriam o fim da derrama, entre outras práticas consideradas abusivas. Né? Agora, esse movimento segue naquele ano se organizando, né, para o dia em que eles tiverem que tomar ação. Mas qual vai ser o desfecho desse movimento? Ele é descoberto, né, antes mesmo de ser colocado em prática, visto que um dos seus membros, um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, que tinha altas dívidas com os metropolitanos, ele acaba tendo as suas dívidas perdoadas. Em troca disso, ele delata o movimento, né, que era secreto, para a metrópole portuguesa, e essas pessoas são presas. Muitos vão ser presos e exilados, outros serão presos em território nacional, e Tiradentes, por ser a pessoa mais simples daquela elite, a pessoa menos adinheirada, digamos assim, adinheirada, ele acaba sendo utilizado de exemplo pela metrópole. Então ele é preso, além de preso, ele vai ser enforcado e esquartejado. Vai ter seus membros cortados de após o enforcamento. E vai ser colocado à amostra para servir de exemplo para que outras pessoas não fizessem o que a Inconfidência Mineira fez. Ele é preso em 1789 e é esquartejado, morto, né, 3 anos depois, em 1792. Agora, no caso da Bahia, 9 anos depois, 1798, a independência americana já tinha acontecido,
A Revolução Francesa também já estava rolando, né? Estamos no momento final da Revolução, né? Nessa data. E quais foram os motivos para que os baianos se revoltassem? Né? Quais foram os motivos que levaram esses baianos a se revoltarem? Né? Temos também a insatisfação com a troca de capital, visto que Salvador, na Bahia, era a capital da colonização até 1763, quando foi trocada pelo Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro continuou sendo capital até uma parte do Brasil República. Além disso, na Bahia havia uma forte crise social. Por quê? Com a transferência da capital para o Rio de Janeiro, o foco da colonização deixa de ser o Nordeste e passa a ser o Sudeste. Então, todo aquele investimento que havia na região Nordeste, que já não era lá essas coisas, acaba sendo retirado e colocado no Sudeste. Então, o Nordeste ele passa a sofrer com uma crise social muito forte, porque ele passa a ficar em segundo lugar, né? A Bahia principalmente. Então, quadro de fome, desemprego, miséria e por aí vai, passa a evoluir rapidamente lá na Bahia. Tanto é assim que os preços dos alimentos disparam. E as pessoas mais pobres não vão ter condição econômica, né? Não vão ter grana para poder consumir esses alimentos com esse valor alto. Então, serão justamente as pessoas mais pobres, as pessoas das camadas mais simples da Bahia, que vão organizar esse movimento e vão buscar a independência da Bahia, né? Vão buscar romper com a colonização. Qual vai ser a composição desse movimento? Teremos os Cavaleiros da Luz, que será meio que um grupo secreto que vai se reunir para organizar esse movimento. E esse grupo secreto ele vai ser composto, sobretudo, por pessoas populares. Seja por ex-escravos, seja por negros libertos, por letrados, inclusive, seja a liderança de algumas mulheres também, trabalhadores como alfaiates, próprios escravos vão aderir à Inconfidência Baiana, né? E, por ter esse caráter popular, quais serão os objetivos da Inconfidência Baiana, da Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates, visto que muitos alfaiates participaram do movimento? Eles defendem o governo republicano e, influenciados pelo iluminismo, eles também defendem a separação da igreja e do Estado, ou seja, a criação de um Estado laico. Entre outras características, mas a principal é que eles defendem o fim da escravidão e o fim da desigualdade social. Então, é um movimento abolicionista, que tem como pauta, que tem como objetivo, um dos principais, o fim da escravidão. Enquanto a Bahia, esse movimento baiano, tem essa preocupação, o movimento mineiro não tinha. Ainda mais porque o movimento mineiro era composto por uma elite. E essa elite se beneficiava com o sistema de escravidão. Enquanto que aqui, por ser uma composição popular, o povo queria o fim da escravidão porque era afetado por isso. Letra D, o desfecho. Como que esse movimento baiano acaba? Esse movimento ele é descoberto através de denúncias ao governo e de investigações, chamadas devassa. Devassos, no caso. O que é uma devassa? Não é a marca de cerveja não, tá, gente? A devassa no Brasil Colônia é uma investigação criada pela metrópole, pelos funcionários da metrópole, né, para evitar que novas revoltas ocorram. Ou seja, uma investigação profunda de tudo que eles acharem que possa levar a uma futura revolta. E no caso da Inconfidência Baiana, igual à mineira, ela vai ser derrotada antes mesmo de ser colocada em prática. Só que, diferentemente da mineira, em que apenas Tiradentes morreu, na Inconfidência Baiana, muito mais pessoas das lideranças, né, foram mortos e presos. Tá? Então, o que isso mostra para a gente? Que esses movimentos separatistas têm um recorte aí de classe. Como assim? Que a postura de Portugal, que a postura da metrópole portuguesa, para aqueles mineiros que faziam parte da elite e para aqueles baianos que faziam parte do povo, é diferente. Você
você faz uma pena, uma punição muito mais pesada aos mais pobres, aos baianos, do que você faz aos mineiros que eram elite. Tá? Agora, esses foram os últimos movimentos assim que a gente fala do Brasil colônia, de fato, né? A gente falou na era napoleônica que Napoleão havia criado aquele bloqueio continental. Qualquer nação que comercializasse com os ingleses ia ser invadida pelo Império Napoleônico. Agora, eu falei para vocês que muitas nações desrespeitaram esse bloqueio, como a Rússia, que até rolou a invasão de Napoleão e Napoleão saiu derrotado, a Espanha, que desrespeitou e Napoleão invadiu e dominou a Espanha, e Portugal também vai desrespeitar. Ok? Agora, Portugal desrespeita o bloqueio continental, mas não faz isso sem ter uma carta na manga. O que ele faz? Em 1807, um ano após o decreto do bloqueio, né, Portugal assina a Convenção Secreta com a Inglaterra. O que foi essa Convenção Secreta? O que ela dizia? Entre outras medidas, a principal era que os ingleses se comprometiam a transferir a família real do Brasil, família real de Portugal, para o Brasil em troca de várias vantagens comerciais. Dito isso, os portugueses, a monarquia portuguesa, assina o tratado, concede alguns benefícios comerciais e, num movimento bem feito às pressas, os ingleses retiram os membros da família real de sua corte real, né, os membros da nobreza, tiram de Portugal e levam em direção ao Brasil, enquanto Napoleão já se preparava para invadir Portugal. Enquanto a família real fica no Brasil, os ingleses mantêm tropas de Portugal que vão ficar batalhando com os franceses até Napoleão ser derrotado lá pelos russos, né? E por aí vai. Agora, com a transferência da corte portuguesa, né? De Dom João, de sua mãe, né? E toda essa galera, o Brasil, o que vai acontecer? Quais serão as primeiras medidas, né? Nós teremos como medidas principais a abertura dos portos às nações amigas de Portugal, né? Ou seja, os portos brasileiros que só deveriam fazer comércio com Portugal vão estar abertos aos ingleses também, já por causa daquele tratado da Convenção Secreta, que dava vários benefícios comerciais à Inglaterra. Ou seja, essa abertura dos portos, ela mostra para a gente que o pacto colonial ele está deixando de existir. Por quê? A base do pacto colonial é a colônia só faz comércio com a metrópole. E a metrópole do Brasil era Portugal e não a Inglaterra. Então, essa abertura dos portos às nações amigas representa já o começo do fim do pacto colonial e, consequentemente, o começo do fim da colonização. Tá? Tanto é assim que, em 1815, Dom João VI, príncipe de Portugal, príncipe regente, ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, que é um território português também. Ou seja, o Brasil, através dessa elevação a Reino Unido, deixa de ser considerado uma colônia e passa a ser considerado um reino em pé de igualdade. Então, assim, Dom João ele inicia o que ele chamaria de Império Ultramarino, né? Uma vontade dele de fazer um grande império que estivesse tanto na América quanto na Europa. E assim esse império se consolidasse e se desenvolvesse. Isso não vai dar lá tão certo. Tá? Além disso, foram criados os tratados de 1810, que eram tratados que acabaram concedendo, né, mais e mais benefícios comerciais aos ingleses, tá bom? No caso, foram dois: Tratado de Comércio e Navegação e Tratado de Aliança e Amizade, tá bom? O de Comércio e Navegação, ele vai ser muito importante porque ele vai taxar os produtos internacionais. Como assim? Os produtos que fossem
da Inglaterra que fossem vendidos no Brasil receberiam a taxação de 15%. Agora, produtos portugueses receberiam a taxação de 16% e produtos de outras nações receberiam a taxação de 24%. Ou seja, em questão de produtos internacionais, os produtos ingleses seriam sempre mais baratos. Então a Inglaterra ia se fortalecer economicamente mais ainda à custa de Portugal, à custa do Brasil. Enquanto que o Tratado de Aliança e Amizade definia que Dom João ele se comprometia a realizar duas coisas, Dom João VI, né? Que era o príncipe regente. Ele se comprometia a acabar com o tráfico de escravos, nem que fosse pouco a pouco, porque esses escravos, lembrando lá aquela dinâmica da Revolução Inglesa, esses escravos se transformariam em mercado consumidor. E isso seria bom para os produtos ingleses, seria bom para a Inglaterra enriquecer. Então, esse Tratado de Aliança e Amizade, ele se compromete a acabar com a escravidão e ele se compromete a não instalar a Inquisição no Brasil. Ou seja, a Inquisição é aquela estrutura da Igreja Católica que julga os casos de heresia, ou seja, que vai julgar os protestantes. Por que é criado? Por que ele se compromete a não colocar a Inquisição aqui? Porque os ingleses, naquele momento, já não eram mais católicos, e sim anglicanos, ou seja, os ingleses já eram protestantes. E você não podia ter um tribunal que perseguia protestantes ali, próximo aos ingleses no Brasil. Tá? Eu só não sei se essa página está correta do livro aqui, depois eu vou conferir. Mas são esses dois tratados. Tá? Outras medidas que Dom João VI vai criar no Brasil. Ele vai fazer novas mudanças, né? Ele vai criar várias estruturas administrativas, coisas importantes, como a imprensa régia, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, e também a Missão Artística Francesa, em que isso já após o Império Napoleônico, tá? A França já é legal de novo, digamos assim, para os portugueses, em que artistas franceses virão ao Brasil acompanhar as mudanças que Dom João VI tem encabeçado aqui no Brasil, tá? As melhorias que vêm sendo criadas pelo governo português no Brasil. Lembrando que esse momento, desde a chegada da família real ao Brasil até a independência, é chamado de período joanino, ou governo joanino, que é o governo de Dom João VI no Brasil. Outra medida é a invasão do Uruguai e a incorporação do Uruguai ao Brasil. E esse Uruguai ele vai receber o nome de província Cisplatina, né? Essa região de Cisplatina é incorporada ao Brasil. Ah, por que não é mais? É porque depois eles vão se separar. Para a gente fechar, fazer o seguinte, para não ficar muito longo, aqui de Revolução Pernambucana até a Independência e Primeiro Reinado, eu falo na próxima aula, porque aí é uma coisinha atrás da outra. Aí fica mais fácil. Então, hoje a gente encerra aqui. Falamos dos movimentos separatistas e falamos de boa parte do período joanino, que foram sobre essas medidas, tá? No Zoom eu vou reexplicar essa matéria, mostrar algumas coisinhas para que não fique dúvida. E lembrando que aquela revisão vocês podem fazer até terça-feira da semana que vem. A revisão do capítulo 8, tá? Lembrando que esse aqui é o capítulo 6, que eu havia pulado com vocês. Então, basicamente é isso. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.